Saudações, pessoal. Uma opinião a respeito do Rio de Janeiro. O pessoal tem visto aí nas mídias, nas redes televisivas, a respeito do caso do Rio de Janeiro. Bom, o que eu penso, pessoal, e o que eu imagino, penso, não é regra, é uma opinião que talvez você dê a sua opinião com a minha, com outra pessoa, surge uma opinião bem maior e bem melhor. Pois qual a opinião a respeito do Rio de Janeiro? Ao meu ver, o caso das favelas e do Rio de Janeiro é impossível de ser resolvido com uma operação, é impossível de ser resolvido com violência, é impossível de ser resolvido algo que já está entranhado nas favelas do Rio, São Paulo e as grandes capitais, algo já entranhado de décadas. E aí não é a culpa do Lula, culpa do Bolsonaro, culpa da esquerda, culpa da direita. Se a gente ficar nesse ping-pong, não se resolve. Não se tem uma ideia a respeito de como resolver a situação. Isso não resolve dizendo que foi esse ou que foi aquele. Resolve tomar como um problema presente de toda a população, de todo o brasileiro e principalmente das pessoas. Então, o que ocorre, pessoal? No Rio de Janeiro e outras capitais, não só o caso do Rio, é algo que já é digamos assim, o ambiente, o meio ambiente deles é aquele ali. O que acontece? Se você hoje conseguisse, vamos só imaginar, vamos ali uma utopia, vamos só imaginar que prendessem todos os responsáveis. O que aconteceria? Outros iriam assumir no lugar, então isso não acabaria. Não tem como acabar com... e as pessoas falam bobagem, falam em colocar o exército, falam em não sei o que é uma grande de uma besteira, e isso é uma falta de bom senso e falta de raciocínio. O que acontece? Émile Durkheim, que é um grande sociólogo francês, ele disse que nós somos frutos do meio em que vivemos, do nosso meio ambiente. Então, o ambiente, segundo Émile Durkheim, esse grande sociólogo e pai da sociologia, o ambiente que vivemos e convivemos é o que nos molda, nos transforma e faz ser quem somos. Por exemplo, se você se associa com pessoas de bem, há uma grande probabilidade de você ser uma pessoa de bem. Não vamos falar das exceções, mas estatisticamente, se você se associar com pessoas de bem, você será uma pessoa de bem. Se você se associar com pessoas de má índole, você se tornará uma pessoa de má índole. Raras as exceções, mas não estamos falando das exceções, estamos falando da regra. Então a regra é essa. Então o que ocorre? Você imagina aquela criança que nasceu naquele ambiente da favela. Pense por um minuto, você que mora em apartamento, você que está lá, assistindo Netflix em casa, pense naquela criança, pense se você tivesse nascido numa favela, se você tivesse nascido num ambiente como aquele. Qual é a realidade do meio ambiente? A realidade do meio ambiente é ver seus irmãos consanguíneos envolvido com tráfico, envolvido com coisas erradas. Você vê talvez até o seu pai sendo daquele meio, Eu estou dizendo para quem nasceu naquele ambiente. Seus primos, seus irmãos e seus amigos. Então, qual é a probabilidade de uma criança que nasce no meio de um ambiente de violência, no ambiente de morte, onde a morte está no portão da casa, ou na laje da casa, ou no beco, aonde ele passa para ir para a escola, ou passa para ir no mercadinho, ou passa para ir jogar bola com os amigos, ali está a morte, tem alguém jogado ali, ensanguentado, algo que para aquela criança a vida é aquilo ali, e aquilo para ele é um ambiente normal. Então, qual a probabilidade ele já se associando, os familiares deles muitas vezes, os familiares sendo do meio do crime, os amigos, os colegas. Então, qual a probabilidade dessa criança ir para o mundo do crime? Uma estatística muito grande. Não vamos falar da exceção, mas sempre falando da regra. Então, como consertar algo que hoje,
de instantâneo, algo de imediato, não tem como se consertar. Seria fazer o que, na opinião? Os governos, junto com o governo federal, governo estadual, talvez com a ajuda da iniciativa privada, essas favelas, esses morros, essas comunidades, digamos assim, é claro que a minha opinião pode estar errada, mas eu só quero dar a minha opinião. E eu estou sujeito a mudar de opinião também, tendo contraditório, e é assim que nós evoluímos. Alguém diz, não, Alex, teu pensamento está completamente errado. Eu vou analisar e vou dizer, realmente, eu não pensei nessa possibilidade, não pensei naqueles pós e contras, e realmente aquela pessoa me convenceu que o melhor caminho é outro e não aquele ali. Pois bem, a maioria das favelas, a maioria das comunidades, elas são de, como se diz, de ocupação espontânea. O que é uma ocupação espontânea? É um modo bonito de dizer que é uma área verde que foi invadido. Então, é uma área que, digamos, muitas vezes é do município, é do estado, ou até mesmo de uma iniciativa privada que acabou ficando lá. O que, ao meu ver, o governo tinha que fazer? Ele tinha que, na entrada das comunidades, implantar empresas, indústrias, fábricas, para empregar aqueles moradores o máximo possível daquela comunidade, para que a pessoa tenha que trabalhar, não se envolva com coisa errada. Segundo, desocupar também uma área dentro da comunidade, não fora, né? Ou na frente da comunidade, do outro lado da rua, se possível, e implantar grandes escolas onde possam colocar as crianças em turno integral. Ela vai entrar de manhã, às 8 da manhã, vai ganhar merenda, vai ganhar ensinamento e vai sair só após as 17. Então, aquele turno manhã e tarde, onde ela vai passar o dia com atividades, ela vai passar com aprendizado, e dentro dessa escola ter também ali, com a iniciativa do governo, cursos profissionalizantes gratuitos para aquelas comunidades e aqueles alunos que ali estudam. Colocando-se grandes fábricas, grandes indústrias e grandes empresas ali na entrada dessas comunidades, há a oportunidade de quê? De colocar o adolescente dos 14 até os 24 anos, ele tem a oportunidade de trabalhar como jovem aprendiz. Então, ele já vai estar numa escola de turno integral e pode também, não estando na escola após os 14 anos, ir para um jovem aprendiz, que é até 2 anos. Também a possibilidade de um estágio. E aí tu diz assim, mas aí tu coloca grandes empresas, aí a pessimista vai dizer, mas não tem mão de obra qualificada. Mas até construir essas empresas, até ficar pronto toda a estrutura das empresas, das fábricas, eles vão estudando em turno integral, entre as 8 e saem com atividades, ali tendo trabalho de ONGs, com palestras motivacionais, palestras sobre empreendedorismo, palestras sobre bem-estar, sobre saúde, o mal que faz os entorpecentes, as drogas, enfim, vai tirar a criança daquele ambiente das ruas, vai tirar aquela criança daquele ambiente, digamos assim, de violência, e levar para uma escola muito bem supervisionada, não essas escolas do município aí que acontece coisas ali até do Arco da Velha, né? Mas muito bem supervisionada, muito bem por câmeras, para essas crianças tendo um aprendizado de qualidade, ela querendo evoluir, ela querendo sair desse mundo da violência, ela querendo trabalhar, querendo ter um emprego. E depois o que acontece? O governo ter algum certo tipo de incentivo para empregar essas pessoas da comunidade, seja ali ou projeto do governo, ou seja em outras empresas mais distantes. Mas como diz Emily Durkheim, nós somos produtos do meio em que vivemos. Então o que acontece? Transformando as crianças desde cedo, para elas serem pessoas responsáveis, estudiosas, tendo incentivo do governo para essas famílias, vai tirar as crianças das ruas. E digamos assim, esse pessoal que lida
com tráfico, esse pessoal que lida com violência, enfim, isso vai... A tendência é, eles não são eternos, nem que seja aos 100 anos de idade, eles vão ter que deixar esse corpo, como todos, né? Vão ter que partir para a eternidade. Então, o que acontece? Nos moldes que é hoje as comunidades, as favelas e os morros, uma facção ela sai, a outra assume, ou seja substituto, ou seja uma outra facção. Então, o que ocorre? E isso é um trabalho que tem que ser feito em todas as comunidades. Tendo esse incentivo, tendo esse cuidado com a educação já desde a criança, para ela já sair da escola formado e até com uma formação técnica gratuita pelo governo, e já tendo um jovem aprendiz, já tendo passado por um estágio, ela vai pensar, eu não quero essa vida fácil, eu não quero essa vida de violência, porque hoje é a realidade que existe nas favelas e nas comunidades. Digamos, estatisticamente, as crianças elas não veem muito futuro. A realidade dela é ver a violência na porta da casa, é participar e se associar com pessoas que são pessoas que trabalham nesse meio. Então, estatisticamente, para que essa pessoa se torne alguém daquele mesmo ambiente, é muito propício que isso venha acontecer. Então, só existe uma maneira. Qual é essa maneira? É ir reeducando as crianças, salvando as crianças, porque, por exemplo, estatisticamente falando, pessoas que já são envolvidas na violência, já são envolvidas no tráfico, dificilmente elas conseguem, depois de uma certa idade, sair desse meio. Tem que ter uma força de vontade muito grande, tem que ser um milagre muito grande, mas na maioria das vezes essas pessoas, é o meio delas, elas não têm curso de nada, elas não sabem fazer nada. Nada que eu digo, não sabe uma outra coisa, não tem uma outra profissão, não tem uma qualificação, porque não foi oportunizado isso para eles. E não é um discurso esquerdista, não é um discurso comunista, como alguém pode falar. Se você raciocinar e pensar o seguinte, qual foi a oportunidade que essas crianças... todos têm oportunidade. Todos têm. A escola fica longe, tem que pagar ônibus. Qual é o meio hoje, o meio ambiente deles que eles vivem? Não foi organizado, não foi aberto, talvez, ruas mais, digamos assim, mais largas para não ter muito beco. Se colocar escolas de turno tempo integral dentro das comunidades e grandes fábricas e grandes empresas e indústrias e ter essa política pública voltada para isso, eu acredito que futuramente tem como melhorar, e muito. Só que o que ocorre? Nenhum deputado, nenhum político vai querer fazer um projeto desse naipe, desse tamanho, porque é algo pensado para o futuro, que até lá ele quer o voto imediato, então isso acaba não acontecendo. Mas nós temos que pensar, e pensar com bom senso, de como mudar o futuro das crianças, para que as crianças não venham ter esse futuro violento, para que eles não venham crescer pensando que a realidade é aquilo, é andar com um fuzil na cintura, andar com um revólver na cintura, que eles não venham achar que essa é a vida e essa é a realidade, não existe um outro caminho, não existe uma luz, não existe uma outra oportunidade. Então, creio que fazendo um projeto mais ou menos desse tipo, colocando escolas, colocando empresas, reeducando as crianças, criando projetos públicos pensado estrategicamente para que as crianças venham ter um futuro digno, é uma lógica, pessoal, é uma lógica. Vai reduzindo muito a questão do tráfico, vai reduzindo muito a questão da violência, vai reduzir muito a questão do crime, que é um projeto, é claro que para o futuro. Como nós iniciamos o vídeo, não tem como você chegar hoje
e acabar com um sistema que já está enraizado há mais de 30 anos no Brasil. Então não tem como você acabar de forma lógica com um projeto extremamente pensado e qualificado para essa questão de forma violenta. Eles vão se reestruturar, vai morrer gente, outras pessoas vão assumir no lugar, então não tem, eu não vejo como resolver isso a curto prazo. Agora, a longo prazo, pensado com uma estratégia, incentivos para aquelas famílias que têm as crianças na escola, né? Incentivos para aquelas crianças, o país tem dinheiro para dar incentivo, tem dinheiro para criar essas escolas gratuitas, sim, o país tem dinheiro. Eles não querem aplicar, mas eles têm. Agora, se existe uma outra alternativa que não seja pelo meio educacional, tirar as crianças das ruas e ocupar elas com escola, com educação, com aprendizado, sociabilizar com as outras crianças e depois elas já saírem dali com uma profissão engatilhada, acredito que esse é um caminho para um país melhor.